O ano é 1940 e Adolf Hitler está no auge do sucesso militar. A França caiu em apenas 6 semanas. O exército britânico foi evacuado de Dunkerque, deixando para trás quase todo o seu equipamento pesado. A máquina de guerra alemã parece imparável. Mas dentro dos próximos 5 anos, essa força aparentemente invencível será completamente destruída. Como isso aconteceu? A resposta está em 3 momentos críticos em que Hitler tomou decisões que acabaram custando à Alemanha a guerra. Não foram pequenos erros táticos. Foram erros estratégicos catastróficos que mudaram o curso da história humana. Vamos começar com o primeiro momento, e é um que ainda assombra os historiadores militares até hoje. É maio de 1940 e os tanques alemães acabaram de alcançar o que muitos consideravam impossível. Eles romperam as defesas francesas em Sedan e estão avançando em direção ao Canal da Mancha. A Força Expedicionária Britânica e uma parte significativa do exército francês estão encurralados contra a costa em Dunkerque. As divisões Panzer alemãs estão se aproximando para o golpe final. O general Heinz Guderian, o arquiteto das táticas Blitzkrieg da Alemanha, está se esforçando para cercar e destruir essas forças completamente. Este é o momento decisivo. Se Hitler permitir que seus generais terminem o trabalho, a Grã-Bretanha perde todo o seu exército profissional. Sem essas tropas, a Grã-Bretanha ficaria praticamente indefesa contra uma invasão. Mas então Hitler faz algo que choca seus generais. Ele ordena que os Panzers parem. Durante 3 dias cruciais, os tanques alemães ficam ociosos enquanto destroyers britânicos, barcos de pesca e embarcações civis evacuam mais de 300 mil soldados das praias. O raciocínio de Hitler parecia sólido na época. Ele queria preservar suas forças de tanques para a conquista do resto da França. Ele acreditava que Hermann Göring e a Luftwaffe poderiam destruir as forças encurraladas do ar. Ele pode até ter nutrido esperanças de que a Grã-Bretanha negociasse a paz se ele não a humilhasse completamente. Mas essa decisão provou ser catastrófica. Aqueles soldados resgatados tornaram-se o núcleo da defesa da Grã-Bretanha. Eles lutariam no norte da África, na Itália, e eventualmente retornariam à França no dia D. Mais importante, a evacuação bem-sucedida deu esperança à Grã-Bretanha quando tudo parecia perdido. Churchill pôde reunir sua nação em torno do milagre de Dunkerque em vez de lamentar um massacre. Mas aqui está o que torna isso ainda mais significativo. Se a Grã-Bretanha tivesse perdido seu exército em Dunkerque, a situação política em Londres teria sido completamente diferente. Churchill tinha acabado de se tornar primeiro-ministro e vozes poderosas em seu governo queriam negociar com Hitler. Lord Halifax, o secretário de Relações Exteriores, estava pressionando por conversas de paz. Se o exército da Grã-Bretanha tivesse sido aniquilado, essas vozes teriam sido esmagadoras. A Grã-Bretanha poderia ter saído da guerra no verão de 1940, deixando Hitler como mestre da Europa, sem frente ocidental para se preocupar. A trajetória inteira da guerra muda. Nenhuma campanha no Mediterrâneo drenando recursos alemães. Nenhum bombardeio sobre cidades alemãs. Nenhuma base para a eventual invasão da Europa. Mais criticamente, nenhum aliado para a União Soviética quando a Alemanha se volta para o leste. E nenhum parceiro para os Estados Unidos quando entram na guerra. A decisão de Hitler de parar em Dunkerque manteve a Grã-Bretanha na luta, e a resistência contínua da Grã-Bretanha mudou tudo. Agora, vamos para o segundo momento, e este é ainda mais impressionante em suas implicações. É junho de 1941, e Hitler está prestes a lançar a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Isso já é uma aposta massiva. A Alemanha estará lutando uma guerra em 2 frentes, algo que a destruiu na Primeira Guerra Mundial. Mas o momento desta invasão contém uma falha fatal que muitos historiadores acreditam ter custado à Alemanha a guerra. O plano original de Hitler previa que a invasão começasse em maio. Isso daria às forças alemãs 5 meses de bom tempo antes do inverno russo chegar. 5 meses para alcançar Moscou, destruir o Exército Vermelho e forçar o colapso soviético antes que o inverno brutal pudesse atrapalhar as operações. Mas Hitler atrasou. A invasão não começou até 22 de junho, um atraso total de 5 semanas. Por quê?
porque Benito Mussolini tinha fracassado em sua invasão da Grécia e Hitler se sentiu compelido a resgatar seu aliado italiano. As forças alemãs tiveram que se desviar para o sul para conquistar a Iugoslávia e a Grécia primeiro. Esta campanha nos Balcãs levou exatamente 5 semanas. 5 semanas que se provariam absolutamente cruciais. Quando a Operação Barbarossa finalmente foi lançada, ela alcançou um sucesso inicial impressionante. Os exércitos alemães avançaram centenas de quilômetros em território soviético, cercando e destruindo grupos inteiros de exércitos soviéticos. Milhões de soldados soviéticos foram capturados. Em outubro, as forças alemãs estavam ao alcance da vista das torres de Moscou. Mas então o tempo mudou. As chuvas de outono chegaram, transformando estradas em lama intransitável. Então veio o inverno, o mais frio em décadas, e o exército alemão não estava preparado. Aqui está a pergunta crítica. E se essas 5 semanas não tivessem sido perdidas? E se Hitler tivesse mantido a data original da invasão em maio? O exército alemão teria alcançado Moscou em setembro, não em outubro. Eles teriam lutado as batalhas decisivas pela capital no clima de outono, não no frio brutal do inverno, onde as temperaturas caíram para abaixo de menos 30 graus Celsius. Os soldados alemães não estariam morrendo de congelamento porque faltavam roupas de inverno. Os motores dos tanques não estariam congelando durante a noite. Toda a operação teria tido 5 semanas a mais de clima operacional. Alguns historiadores argumentam que isso pode não ter sido suficiente para derrotar a União Soviética, que Stalin teria lutado mesmo se Moscou tivesse caído. Mas outros apontam que a União Soviética em 1941 era muito mais frágil do que parecia. Stalin havia dizimado seu corpo de oficiais em expurgos. A doutrina militar soviética estava confusa e desatualizada. Se Moscou tivesse caído, se o governo soviético tivesse sido forçado a fugir mais para o leste, se os exércitos alemães tivessem capturado os centros ferroviários cruciais e centros industriais ao redor da capital, a capacidade soviética de resistir poderia ter entrado em colapso completamente. E pense no que isso significa para a guerra mais ampla. Se a Alemanha tivesse eliminado a União Soviética da guerra em 1941, não haveria frente oriental consumindo 3/4 dos recursos militares alemães pelos próximos 4 anos. A grande maioria das baixas alemãs ocorreu lutando contra os soviéticos. A maioria dos tanques, aviões e munições alemães foram gastos no leste. Sem essa drenagem, a Alemanha teria tido força esmagadora para defender a Europa Ocidental. A invasão do dia D em 1944 teria sido altamente improvável, beirando o impossível. As forças americanas e britânicas teriam enfrentado não apenas as divisões que historicamente se opuseram a elas, mas potencialmente o triplo desse número, incluindo unidades veteranas da Frente Oriental. A guerra poderia ter se arrastado por anos mais, possivelmente terminando apenas com armas atômicas usadas em cidades alemãs em vez de japonesas. Agora chegamos ao terceiro momento, e este pode ser o mais consequente de todos. É 7 de dezembro de 1941. Aeronaves japonesas acabaram de atacar Pearl Harbor, trazendo os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos imediatamente declaram guerra ao Japão. Mas aqui está o detalhe crítico. Os Estados Unidos não declaram guerra à Alemanha. Apesar de serem aliados da Grã-Bretanha e apoiá-la com armas e suprimentos, os Estados Unidos tecnicamente permaneceram neutros na guerra europeia. A opinião pública americana ainda estava profundamente dividida sobre lutar na Europa. Muitos americanos acreditavam que a Guerra do Pacífico contra o Japão deveria ser seu foco. O presidente Franklin Roosevelt queria lutar contra a Alemanha, mas enfrentava oposição doméstica significativa. Então Hitler faz algo que deixa tanto historiadores quanto seus próprios conselheiros perplexos até hoje. Em 11 de dezembro, apenas 4 dias após Pearl Harbor, Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Ele não era obrigado a fazer isso. O pacto tripartite com o Japão exigia defesa mútua apenas se um deles fosse atacado, não se fossem os agressores.
O Japão havia atacado os Estados Unidos, não o contrário. Hitler poderia ter permanecido em paz com os Estados Unidos, pelo menos tecnicamente. Então, por que ele fez isso? Hitler desprezava Roosevelt e acreditava que os Estados Unidos já estavam essencialmente em guerra com a Alemanha através de seu apoio à Grã-Bretanha. Submarinos alemães vinham travando uma guerra não declarada no Atlântico. Hitler aparentemente acreditava que os Estados Unidos eventualmente declarariam guerra à Alemanha de qualquer maneira. Então ele poderia muito bem fazê-lo primeiro como demonstração de força e solidariedade com o Japão. Ele também subestimou drasticamente a capacidade industrial e o potencial militar americano, descartando os Estados Unidos como uma nação mestiça sem espírito de luta. Esta declaração de guerra foi talvez o maior erro estratégico de Hitler. Ao declarar guerra aos Estados Unidos, Hitler uniu a opinião pública americana da noite para o dia. Todo o debate sobre se deveriam lutar na Europa desapareceu. Ele deu a Roosevelt exatamente o que ele queria em uma bandeja de prata. Agora considere a alternativa. E se Hitler tivesse simplesmente ficado quieto? E se ele tivesse oferecido condolências ao Japão, mas mantido neutralidade técnica com os Estados Unidos? A raiva do público americano estava direcionada ao Japão, não à Alemanha. Roosevelt teria enfrentado enorme pressão política para se concentrar no Pacífico. Ele poderia eventualmente ter manobrado os Estados Unidos para a guerra europeia, mas teria levado tempo, talvez 1 ano ou mais. Durante esse tempo, a Alemanha teria tido liberdade de ação. Mais crucialmente, o poder industrial americano não teria sido imediatamente direcionado contra a Alemanha. Vamos entender o que a entrada americana significou para a derrota da Alemanha. As fábricas americanas produziram mais material de guerra do que a Alemanha, Japão e Itália combinados. Os estaleiros americanos construíram navios mercantes mais rápido do que os submarinos alemães podiam afundá-los, resolvendo a crise de abastecimento da Grã-Bretanha. A indústria americana forneceu não apenas suas próprias forças, mas equipou exércitos soviéticos também. Milhares de caminhões americanos, aeronaves e toneladas de suprimentos inundaram a União Soviética através do programa Lend-Lease, sustentando a resistência soviética. As forças aéreas americanas juntaram-se aos bombardeiros britânicos em reduzir cidades e fábricas alemãs a escombros. Mais importante, as forças terrestres americanas forneceram a mão de obra para a frente ocidental, que finalmente esmagou a Alemanha entre 2 exércitos massivos. Sem a entrada americana, ou com a entrada americana atrasada, toda essa equação muda. A Grã-Bretanha sozinha não poderia ter invadido a Europa. A União Soviética teria recebido muito menos ajuda e poderia ter sido derrotada. No mínimo, a guerra teria durado anos mais, com a Alemanha potencialmente desenvolvendo armas avançadas como caças a jato ou até armas atômicas. Estes 3 momentos representam as maiores falhas de julgamento estratégico de Hitler. Em Dunkerque, ele priorizou considerações táticas de curto prazo sobre destruir a capacidade de resistência da Grã-Bretanha. O atraso de Barbarossa sacrificou o tempo operacional em prol de resgatar um aliado incompetente. A declaração de guerra aos Estados Unidos foi pura ideologia, sobrepondo-se ao senso estratégico. Cada decisão parecia razoável no momento. Cada uma tinha uma lógica por trás dela. Mas juntas, elas transformaram uma guerra que a Alemanha poderia ter vencido em uma derrota catastrófica que destruiu a nação completamente. A margem entre vitória e derrota na guerra é frequentemente fina, determinada não por grandes batalhas, mas por decisões tomadas em um momento que reverberam através do tempo. A Alemanha de Hitler teve seus momentos de possível vitória, e em cada um, o próprio Hitler garantiu que eles escorressem por entre os dedos. Se você chegou até aqui, está pronto para mergulhar ainda mais fundo na história. Nós preparamos outro vídeo especialmente selecionado que vai expandir o que você acabou de descobrir. Não perca essa oportunidade de continuar essa jornada histórica. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e prepare-se para ter sua mente ainda mais impressionada.